amigos, este é o Repensando o Brasil, um canal que resulta da transformação daquele Depira Diário de Pirapora e que mudou de foco, evidentemente. Aquele tratava de assuntos de Pirapora. Esse pretende tratar de assuntos do Brasil. Surgiu, como eu já disse aqui no vídeo anterior, de uma pós-graduação que não por acaso tem esse mesmo nome: Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Eu estarei concluindo essa pós-graduação, iniciada lá em fevereiro de 2025, agora no comecinho de março. E estou acabando de enviar o meu último trabalho para avaliação. Avaliação dessa disciplina, que é a última disciplina, Conceitos Filosóficos para Ler o Brasil. A pergunta que me traz aqui é a seguinte. Ouvimos muito uma frase que talvez pretendesse nos trazer algum, digamos assim, consolo, conforto. A frase era a seguinte: as instituições estão funcionando normalmente. Naquele 8 de janeiro de 2023, continuávamos ouvindo essa frase. Como assim, para nos confortar, para nos acalmar, já que não havia grandes motivos para a gente acreditar que tudo estava normal, não é mesmo? Pelo contrário, os movimentos populares endossavam o retorno ao regime autoritário. Na falta disso, de novo, a frase: as instituições estão funcionando normalmente. Será mesmo? Pois é, esse foi o tema do meu trabalho, da minha dissertação, para submeter à avaliação da disciplina Conceitos Filosóficos para Ler o Brasil. E óbvio que o tema comporta muito mais do que aquela pequena dissertação para seguir os parâmetros e as exigências do curso. Eu compartilhei com amigos e amigas que obviamente não vou citá-los, porque a consulta que fiz e a conversa com eles e as respostas deles são de natureza privada, né? Mas o que cada um disse, de certa forma, a observação, me foi muito útil. E me deu uma vontade muito grande de desenvolver esse tema. Até porque eu tenho comigo, há muitos e muitos anos, uma vontade de escrever uma espécie de autobiografia de natureza pública. Que é que vem a ser isso mesmo? Bom, é que ao longo da minha vida, nos últimos 42, 43 anos, em que inclusive aqui moro e resido em Pirapora, eu exerci e passei por várias atividades, funções e cargos públicos. E isso me trouxe experiência
às vezes prazerosa, às vezes bastante desagradável, às vezes motivação para seguir adiante, às vezes um desânimo muito grande. Eu queria escrever sobre isso, mas obviamente eu não queria, e ainda não quero, que isso fosse uma espécie de muro de lamentação, né? De exercício de pensamento melancólico, de jeito nenhum. E agora, terminando essa pós-graduação, eu comecei a perceber que Pirapora é apenas uma gota, uma pequena gota, nesse imenso mundo em que estamos vivendo. Mas a pós-graduação, os textos, os livros, as aulas, os trabalhos que fiz, as interrogações que ainda tenho, que não são poucas, essa foi a busca de uma resposta existencial. Quem sou eu? Quem somos nós? Que país é esse? E que mundo é esse em que estamos vivendo? As instituições estão funcionando? Como eu disse antes, essa é uma das indagações que me acompanham e me incomodam bastante. E que foi muito, muito repetida nesses últimos, digamos assim, 10 anos de 2013 a 2023, se estendendo, porém, até esse 2026, que certamente é um ano ainda mais complexo, porque é um ano de eleições gerais no país. Bom, mas o ponto central aqui da minha dissertação, ele parte de um livro, de um texto, de um capítulo, de uma obra da professora Marilena Chaui. A professora Marilena Chaui, ela descreve, analisa e opina sobre a reforma da universidade brasileira. E ela afirma e fundamenta essa afirmação de que a nossa universidade, ela deixou de ser uma instituição social para ser uma organização social. Você deve estar se perguntando, mas que diferença tem entre uma coisa e outra? Pois é, tem muita, muita diferença. Ela diz, por exemplo, a instituição social aspira à universalidade. A organização sabe que sua eficácia e seu sucesso dependem de sua particularidade. Então, uma diz respeito à universalidade e a outra a uma particularidade. Ela então diz, isso significa que a instituição tem a sociedade como seu princípio e sua referência normativa e valorativa, enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência, num processo de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares. Em outras palavras, diz a professora Marilena Chaui, a instituição se percebe inserida
na divisão social e política e busca definir uma universalidade ou imaginária ou desejável que lhe permita responder às contradições impostas pela divisão. Ao contrário, a organização pretende gerir seu espaço e tempo particulares, aceitando como dado bruto a sua inserção em um dos polos da divisão social. E o seu alvo não é responder às contradições, e sim vencer a competição com seus supostos iguais. A partir dessa leitura, comecei a me perguntar: estender essa análise da professora Marilena Chaui, que se refere à reforma da Universidade Brasileira, para as transformações da sociedade brasileira como um todo? Eu me lembrei então das chamadas jornadas de junho de 2023, se lembram? Aquela quantidade de gente que foi à rua, que começou lá em São Paulo, aparentemente por um protesto em relação aos 10 centavos da tarifa dos ônibus coletivos, lembra disso? Depois aquilo cresceu e foi aparecendo tanta reivindicação, até uma emenda constitucional de interesse do Ministério Público. Aquilo ganhou o apoio, a divulgação da chamada grande mídia, dos jornais empresariais, e aquilo foi caminhando, se misturou depois com protestos à Copa do Mundo no Brasil. Aqueles movimentos que não tinham lideranças específicas, eles não queriam a participação dos partidos políticos. Veja bem, não é desse ou daquele partido, é dos partidos políticos. Considerando que os partidos políticos são instituições e que ali estavam, em tese, organizações sociais, eu entendi que aquilo que a professora Marilena Chaui escreveu sobre a reforma da universidade se aplica também às transformações da sociedade brasileira. Mas eu vi que aí tem uma faísca, aí tem uma possibilidade de ler o Brasil, como título da disciplina, filosoficamente. Mas veja bem, o meu assunto é repensar o Brasil. E isso não tem a ver com estar nesse ou naquele partido político. Esse é um espaço para repensar o Brasil. A única exigência aqui é que nós nos respeitemos uns aos outros.